E aí galera, quem saiu aí pra dar o último pedalzinho do ano aí, já deixa aí, já comenta, né? Quem saiu aí pra dar o último pedalzinho do ano, igual a nós aí, ó. Parceiro Fabrício, parceiro José tá ali, parceiro Daniel, parceiro Gabriel e parceiro João. Nós saímos cedo aí pra dar a última pedaladazinha do ano, né? Em 2025 o bicho vai pegar. Vai ter muito mais pedal aí moralizado. Então a gente vai dar o último girozinho do ano aí de 2024. 2024 foi um ano de pedal moralizado pra gente. Fé em Deus, 2025 vai ser bem melhor aí. E aí, não esquece daquela moral e seguir aí, né? Seguir, se inscrever no canal do YouTube, no Insta. Dá aquela moral a gente aí. Valeu, até o próximo. Ó.